Olá, hoje nós vamos falar das demandas e das questões relacionadas à acessibilidade, assistência social, saúde, educação, todas as ações do setor público no município, no estado, que envolvem o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Quem fala conosco é o Jorge Galli. Ele assume neste biênio 2020-2021, já está batalhando em relação a essas demandas nas conversações com todos os órgãos do setor público e nos recebe via Skype. Jorge, obrigado por conversar conosco. Eu que agradeço pela oportunidade e fico à disposição para tratar desses assuntos que são tão importantes para as pessoas com deficiência do município. Tá, eu começo por uma audiência pública que, para o público que nos acompanha pela rádio e TV Câmara, Jorge, está disponível na íntegra o vídeo com todas as observações, realizada ainda nesta semana, discutindo as questões relacionadas a credenciais, ao ambiente do estacionamento rotativo do município, onde tem, entre outros assuntos, por exemplo, um pedido de que a extensão do chamado horário gratuito das vagas para idosos e para portadores de deficiência possam, num primeiro momento, serem discutidas da eventual necessidade de também serem utilizadas com gratuidade no sistema geral, ou seja, em todas as vagas credenciadas, é isso? Todas as vagas rotativas, né? A questão é justamente essa. Inclusive, nessa audiência pública, a presidente do COMUP, né, que é o Conselho Municipal da Pessoa Idosa, ela trouxe uma lei municipal, se eu não me engano, do município de Arujá, que concedeu essa gratuidade não só quando a pessoa com deficiência ou a pessoa idosa está na vaga reservada, desde que ela esteja com o seu cartão credencial e o papel da Zona Azul, né, da Zona Verde, junto com a credencial, ela poderia parar em qualquer vaga rotativa e também obter o direito à gratuidade pelo período de 2 horas. Tá, como você ouviu de uma observação inicial da presidência da Endurbe, através do Eclair Teixeira, há uma discussão aqui sobre a questão de, no caso deles, né, que é uma prestadora de serviços, que cuida também do estacionamento rotativo, de perda de receita no sistema geral. Já vocês, lógico, estão, imagino, colocando a questão, porque eu acompanho a audiência pública, do ponto de vista da garantia desse direito em todos os sistemas de vagas. Perfeito. Eu discordo dessa visão da Endurbe, né? Eu acredito que, por mais que a arrecadação seja importante, ela não pode se sobrepor a um direito que a pessoa com deficiência ou a pessoa idosa tem, né? Embora alguns podem entender como um benefício maior do que os demais cidadãos bauruenses, eu discordo, né? Porque nem sempre não, né? Posso afirmar com toda certeza que as vagas destinadas exclusivamente a estes grupos, elas não são suficientes para atender a demanda que essas pessoas têm, principalmente no centro da cidade. É isso que eu ia comentar. Eu acho que é bastante claro em Bauru, tanto para esse segmento quanto para os demais cidadãos, que há um estrangulamento em relação ao natural uso maior do centro, por todas as suas características, né, serviços, comércio, enfim, e também o número de vagas não proporcional, talvez, a esta demanda, Jorge? Olha, eu não tenho um controle se está sendo atendido o número exigido mínimo, né, para as pessoas com deficiência e para as pessoas idosas. Quero ter a certeza que sim, mas com relação também aos cidadãos, está claro, né, que o sistema rotativo ele não atende a demanda não só da população em geral, como também das pessoas com deficiência e das pessoas idosas, né? Tá, a Endurbe, como você acompanhou na audiência pública, apresenta um dado que estaria numericamente dentro da legislação, mas não concentrada no centro, lógico. Eles falam de cerca de 3.000 vagas cadastradas no sistema rotativo, ou seja, a área azul e verde em Bauru, com 589 vagas cadastradas para idosos, por exemplo. Se a gente pegar a legislação que é 5% de necessidade de vagas para idosos e 2% para portadores, esse número, embora esteja globalizado aqui, seria dentro da legislação, mas no centro ele visivelmente não atende. Entendo que sim, tá? Realmente estaria até além, né, do que a legislação estabelece, mas
o uso diário mostra que não são suficientes, tá? A prática mostra que não são suficientes. Tá. Uma outra questão que, em particular, o Comude aponta é que a Indurb facilite, agilize, enfim, torne menos burocrático, eventualmente, a questão do acesso às credenciais para o segmento, né? Com relação às credenciais, nós temos um problema muito sério no município de Bauru, né? Além do sistema ser burocrático, nós temos um decreto municipal, que é o 11.103, que ele prevê que a Indurb deve encaminhar esses pedidos de credenciais diretamente ao Comude, né? O problema disso tudo é que essas análises, elas ficam concentradas no presidente do Comude, que na atual gestão sou eu. E eu, tá? E assim como todos os outros presidentes, já conversamos sobre isso, entendemos que não temos capacidade técnica de avaliar se aquela deficiência ou se aquela pessoa em si tem direito a usufruir da vaga reservada, porque não basta ser pessoa com deficiência para você ter direito à vaga, né? Você tem que demonstrar que você tem um comprometimento de mobilidade. A partir desse momento, o que eu entendo, na verdade não sou eu que entendo, né? A Lei Brasileira de Inclusão, que a avaliação essa avaliação ela tem que ser feita por uma equipe multidisciplinar, que, ao meu ver, no mínimo, um médico e um fisioterapeuta, né? Tá. A Prefeitura tem o serviço que é aplicado à questão de laudos, por exemplo, só por um comparativo aqui, um paralelo ao SESMET dos trabalhadores, que analisam, entre outras questões, essas questões de deficiência de mobilidade ou de portadores de outras áreas. Eventualmente pode ser uma ponte aí para o serviço ou para entender esse sistema. Com toda certeza. Eu entendo que a gente tem que dar transparência para o cidadão, porque o cidadão olha por exemplo, aquela negativa minha que vem lá, porque os laudos, isso também é uma responsabilidade dos médicos, tá? Porque os laudos, eles vêm todos muito inconclusivos, né? Vem aquela negativa e fala, pô, mas eu tenho, olha a minha dificuldade que eu tenho para andar, olha a dificuldade que eu tenho, como que eu tenho direito à vaga? Só que eu, como uma pessoa leiga, sem qualquer conhecimento médico ou da área da saúde, infelizmente, para mim, aquele laudo não torna claro que a pessoa tem direito a se valer da vaga. E aí eu vou interferir. E o maior problema disso também é que, não sei se eu posso dizer 100%, mas 99% das vezes, a Indurb assina só embaixo que o presidente do Comude fala. A Indurb só chancela, ela não faz nenhum tipo de autocrítica, então. Exatamente, tá? Então, assim, até mesmo eu mencionei isso na audiência pública e menciono aqui novamente, veio para mim um requerimento de uma mãe de um autista, eu neguei, manifestei pela negativa porque o laudo só trazia a questão do autismo, né? Não preenchia a questão da mobilidade. Essa mãe fez um pedido à mão para a Indurb, para eu reavaliar, e juntou um laudo e, de fato, a criança possuía outras comorbidades que faziam mesmo que ela tivesse o direito. E aí eu manifestei novamente pelo deferimento. Isso poderia ter sido feito pela própria Indurb, né? Interferiu aqui porque não tem laudo. A mãe juntou um laudo, olha, o laudo agora fala que a criança tem idade comprometida. Acho que entendo que não precisa nem passar para o Comude, vamos deferir. Lógico, você está apontando para uma questão técnica, médica, né, bastante importante aí, talvez, nessa avaliação. Ligar a questão do acesso às vagas, ou seja, às credenciais no estacionamento especial no sistema cadastrado do município, ao que define a legislação, a regra, a norma. Não é uma questão emocional, é uma questão técnica. Comprometimento de mobilidade. Só o autismo, no exemplo que você deu, pode não ser suficiente para preencher os critérios, assim como em outras eventuais enfermidades apresentadas ou alguma questão especial apresentada por aqueles que reivindicam a vaga. Exatamente, tanto que a lei que foi editada no ano passado, que autorizava os autistas a terem direito às vagas reservadas às pessoas com deficiência de forma indiscriminada,
foi questionado justamente por esse motivo. O autista, ele já é pessoa com deficiência por lei federal, tá? Então, ele entra automaticamente na Lei Brasileira de Inclusão. A partir do momento que ele entra ali, não pode a lei municipal vir e falar que os autistas podem ter direito à vaga sem qualquer avaliação, porque a lei brasileira fala, a lei federal fala que precisa demonstrar o comprometimento de mobilidade. E aí houve uma provocação do Ministério Público, né, até pela antiga coordenadora do Conselho, né, e o Ministério Público representou contra essa lei. O problema é que também nós temos uma lei dos renais crônicos que também permitem isso, tá? Que também permite essa concessão indiscriminada. E eu, quando vem para mim um pedido de renal crônico, com base nessa lei, eu sou obrigado a manifestar deferimento. Mas, como eu falei, não sou contra os autistas, pelo amor de Deus, mas não basta vir no laudo autismo, não basta vir porque não pode ser definido, porque contraria a lei, eu não posso agir contra a lei. Talvez a gente esteja dando uma contribuição aqui para aqueles que não conhecem a legislação fundamental através de você, Jorge, o que a gente agradece. Enfatizando de novo, a definição através de laudo de qual é o comprometimento de mobilidade, essa é a questão técnica central e não aquilo que o portador é classificado em si. Exatamente. Então, por exemplo, uma criança autista, muitas mães, quando o Ministério Público manifestou para afastar a eficácia dessa lei, comentavam que mas o meu filho ele não aguenta parar com o carro muito longe sem que ele fique muito agitado, muito nervoso. Então, isso vem vindo num laudo médico falando, olha, a criança não pode parar longe do estabelecimento onde ele vai com a mãe por causa disso, por causa daquilo. Isso, para mim, é um comprometimento de mobilidade. A questão de mobilidade aí, na minha opinião, tá? Ela não é uma questão só física. A pessoa tem um problema, uma deficiência séria na perna e isso comprometeu a mobilidade dela. Não, para mim também pode ser uma questão igual esse exemplo dos autistas. E, por exemplo, dos visuais, aí é mais uma questão que também não vem muitas vezes o comprometimento de mobilidade dos laudos, mas a gente acaba deferindo por causa da falta, principalmente da acessibilidade das calçadas bauruenses, né? Então nós acabamos deferindo porque o entorno dessa pessoa com deficiência visual, postes, árvores, buracos, tornam ele uma pessoa com comprometimento de mobilidade. Entendi. Essa é uma questão importante que foi também abordado ainda aqui de passagem na audiência, para você ver a abrangência que ela acabou tomando com várias frentes, né? Se colocar no lugar do outro, porque do caso dos portadores de deficiência visual, de você levar em conta exatamente os pontos, a escolha técnica dos pontos pela Endurba para o credenciamento das vagas especiais, a gente estava falando das gerais, mas nesse caso específico, para levar em conta este ponto, porque isso faz muita diferença do ponto de vista do uso ou não. Muito, porque eles têm uma visão, assim, as pessoas têm muita visão de que a pessoa com deficiência ela é só que faz o uso da cadeira de rodas, né? Ela esquece que, eu não lembro exatamente, mas se eu não me engano, a vaga reservada à pessoa com deficiência do McDonald's das Nações de frente, ela é junto com o bueiro, tá? Então isso acaba complicando bastante, né, para uma pessoa com deficiência visual. Entendi, bom exemplo para a gente poder discutir a questão urbana. Aqui um último ponto sobre essa questão da discussão da audiência pública em si, embora seja eventualmente um número mais reduzido em relação ao universo que a gente está falando do acesso geral às vagas ou não e às credenciadas no sistema rotativo, Jorge, é de que quando você tem um portador de deficiência mais idoso, ele tem duas credenciais. Aí é colocado uma questão, no mínimo, percentualmente importante para ser avaliada, de como ficaria a regra quando o portador de deficiência também alcança as regras do ponto de vista do Estatuto do Idoso, porque ele poderia ficar com duas credenciais. Isso aí eu vou falar para você como uma opinião pessoal, tá? Isso é um verdadeiro absurdo que nós temos no município de Bauru, tá? Porque garantir que o idoso
por ele ser pessoa com deficiência, tenha direito às duas credenciais, um dos grupos está sendo prejudicado, que é a pessoa com deficiência, porque você está permitindo que o idoso possa escolher em qual vaga ele vai parar, ele possa usar 4 horas da gratuidade do sistema rotativo, porque é só ele trocar o credencial, trocar o cartão e mudar de vaga, entendeu? Então é um absurdo isso. Realmente eu entendo que a pessoa com deficiência que tem direito a credencial, a partir do momento que ela atinge a idade mínima para requerer a credencial de idoso, ela deveria automaticamente, ao fazer o pedido, perder a de deficiência. Ela tem que ser como requisito para ela fazer o pedido a devolução da credencial de pessoa com deficiência. Entendi. Para ela não ficar com as duas vagas, lógico, e ter uma vantagem eventual de poder utilizar 4 horas gratuitas e não 2 como todos os demais. Eu cansei de questionar, às vezes, pessoas idosas nas vagas reservadas para pessoa com deficiência e elas me mostrarem as duas credenciais, tá? Então, é um absurdo. Ok. Do ponto de vista, para aproveitar o seu bate-papo conosco pela Rádio e TV Câmara aqui, Jorge Galli, a educação do Estado, você comentava conosco, entre as demandas, lógico, vocês cuidam de várias frentes aí, vocês sentem alguma questão de uma espécie de falta de amparo do Estado para algumas ações? Como está esse segmento? Eu entendo que sim, tá? A pessoa com deficiência, ela tem diversos direitos garantidos na LBI, né? Mas nem sempre, quase sempre não são respeitados, tá? A pessoa com deficiência, ao mesmo tempo que ela tem direito de participar de uma sala de aula denominada regular, ou seja, com os outros alunos, ela também tem que ter respeitado as suas limitações, né? Ela tem as suas diversidades que precisam ser respeitadas pelos profissionais do Estado, como, por exemplo, mais uma vez eu uso o exemplo do visual, porque é a minha deficiência e eu estudo no Estado, e os professores passavam as coisas na lousa e muitas vezes eu tinha que me virar com a ajuda de colegas, tá? Então, assim, é uma análise mais profunda das limitações e as diversidades que cada aluno tem dentro da sala de aula com os demais alunos. Não adianta isolar, colocar em sala especializada para isso, sala de reforço, você dá um reforço a mais, aí você dá um reforço e tudo bem. Agora, também permitir que ele fique na sala de aula regular, para que ele também, além do aprendizado da própria educação fornecida pela escola, também o convívio social, que, na minha opinião, é importantíssimo para o desenvolvimento da pessoa com deficiência. Legal. Uma outra questão para a gente poder comentar aqui, vocês têm, lógico, demandas bastante específicas para o segmento. Uma delas que você citava conosco é na área da saúde, que envolve assistência social também, portanto, saúde e SEBS aqui do município. Alguns que precisam, por exemplo, de remédios bastante específicos, um anticonvulsivo, por exemplo, que você nos deu. Eu vou dar 2 exemplos, tá? Porque foram 2 denúncias que chegaram até mim nessa semana, na verdade na sexta-feira passada, de que 2 mães de crianças autistas da nossa cidade que fazem o uso do medicamento chamado ácido valproico, tá? É um remédio que eu confesso que eu não sei o custo, mas sei que elas não têm condições de arcar com a compra desse medicamento. As crianças fazem o uso de 10 frascos por mês. E desde abril a Secretaria de Saúde não entrega o medicamento para elas. E na última sexta-feira elas foram informadas pela Secretaria que a matéria-prima do medicamento só vai chegar no dia 28 e que não tem previsão para a entrega do medicamento em si, tá? Como essa denúncia chegou até mim, nós estamos sem reuniões presenciais no Conselho Municipal. Eu entendo que é uma situação urgente, tá? E o nosso regimento interno permite que o presidente do COMUD atue para sanar problemas relacionados às pessoas com deficiência de forma urgente. Eu fiz ontem uma representação junto ao Ministério Público da Infância e Juventude para que esses fatos sejam apurados, porque elas, inclusive uma dessas mães, ela está diminuindo a dose recomendada pelo médico para ver se consegue fazer esse medicamento durar até a data que a secretaria vai fornecer, que é um risco muito grande para a saúde da criança, né?
Entendi. E o outro remédio que você ia dar o exemplo? Não, é esse remédio. O ácido valproico é o exemplo em relação a essa questão do autismo. Isso, exatamente. Ok. Bom, de uma forma geral, vocês têm demandas que são talvez mais numerosas em relação a ajustes no ambiente urbano da cidade. Quando a gente usa a palavra-chave acessibilidade, imagino que em várias frentes tem uma intervenção antiga do Ministério Público aqui para ajustes de rebaixamento de guias nas pontas das esquinas, mas esta é uma demanda que envolve toda a região urbana da cidade, ou seja, também em bairros, centros comerciais, né, Jorge? Exatamente. Olha, nesse ponto eu tenho que elogiar muito o Ministério Público, porque o Ministério Público tem ouvido o Comude, tá? Ele tem o promotor responsável por essa ação, que é o Dr. Gustavo Torzella. Ele, se nós apresentarmos para ele, olha, doutor, na visão do Conselho Municipal, uma rota acessível seria mais interessante na região da Sorri, por exemplo, tá? Ele vai nessa ação que tem com a prefeitura, nesse acordo, né? Eles têm, se eu não me engano, um TAC firmado, vai falar, olha, vamos colocar com prioridade a rota acessível ao redor da Sorri, tá? Então isso, claro, também com o apoio da Secretaria de Obras, que desde essa gestão do atual prefeito, tem sido muito acessível com relação ao Comude, tá? Então, essas rotas acessíveis são importantes, claro, nós sabemos das limitações orçamentárias do município. O que eu quero expor é que o município, nesse ponto, não vou entrar em outros méritos, mas nesse ponto ele tem sido muito acessível com relação às pessoas com deficiência. Tá, e um outro tema para a gente poder comentar aqui são as rotas acessíveis, também uma intervenção do Ministério Público, ouvindo o Comude, inclusive, em relação às demandas, porque nada mais do que conversar com o Conselho, que tem ali a realidade e as trocas de informações entre as necessidades. Exatamente, como eu disse há pouco, né? Inclusive, foi levantado isso por um dos vereadores que participou da audiência pública, a questão de que estão sendo realizadas algumas mudanças até nas vagas reservadas às pessoas com deficiência, por causa que elas estariam fora das normas da BNT, tá? Só que aí o que eu penso, aí entra a questão das rotas acessíveis também. Você tem que ouvir quem usa, né? Você tem que ouvir a pessoa com deficiência, quem passa aquilo no dia a dia. Pode ser que aquela vaga ela não esteja dentro das normas da BNT, mas ela esteja atendendo muito bem o usuário com deficiência. Aí eu questiono, né? Por que mudar? Mudar não tem sentido nenhum. Se está atendendo a necessidade do usuário com deficiência, você tem que manter aquilo. Por exemplo, você pega um estabelecimento que é muito antigo e você não consegue fazer uma rampa na porta. Vamos fazer uma rampa de metal. Não pode, que a BNT não permite. Não importa que a BNT não permite. Vamos fazer, se permitindo que a pessoa com deficiência consiga acessar aquele estabelecimento, cumpriu o que o cidadão com deficiência precisa. Muito bom. Jorge Galli, muito obrigado por conversar conosco. Se você tiver mais alguma observação, por favor, utilize o nosso tempo à vontade em relação à nossa função pública aqui de conversar com todos os segmentos. Primeiramente, eu quero mesmo agradecer pela oportunidade, dizer que situações como a que nós estamos passando aqui, né, elas são importantes justamente para dar visibilidade e principalmente para mostrar às pessoas com deficiência de que elas não estão sozinhas. Claro, eu sou um ser humano, o Conselho Municipal é formado por seres humanos, nós não somos perfeitos, nunca seremos, mas nós estamos à disposição das pessoas com deficiência da cidade, aquilo que tiver dentro do nosso alcance, que nós pudermos atuar para ajudar, né? O meu contato particular consta do site da prefeitura, né? Eu estou à disposição para receber denúncias, para receber pedidos de ajuda dentro daquilo que está estabelecido nas funções do nosso conselho, e dizer que estamos à disposição. A pandemia, ela trouxe inúmeras restrições, mas o trabalho do Conselho não para, tá? Nós estamos aí, como eu disse, a questão da demanda das duas mães dos autistas, e continuaremos brigando pelas pessoas com deficiência de Bauru.
Muito obrigado, Jorge Galli. Cuide-se, fique com Deus. Obrigado. Olá, nós conversamos.